Então, como eu sempre falo para vocês, mas sempre é bom repetir, a aula é sempre gravada, né? Fica disponível para vocês. Então, boa noite. Hoje é 16 de setembro, estamos aqui mais uma noite com a nossa aula de contabilidade governamental. Esperamos um pouquinho mais hoje, porque está chovendo, o pessoal pode ter atrasado, tá? Então, nós vamos hoje para mais uma parte, mais um capítulo da nossa contabilidade governamental. Semana passada, a gente teve a questão assim que nós tiramos dúvidas em relação à construção dos artigos, né? Teve alguns que não apareceram, outros que estavam ali, mas assim, acredito que está bem, um andamento bem bom, os assuntos bem delineados, ao menos os que estavam em sala de aula, né, que estavam aqui na sala virtual, os assuntos estão bem claros. A Julie, né, definiram entre ontem e hoje, né, Julie, o tema do artigo de vocês. Tem alguma dúvida, Julie? Está tranquilo ou não? Por enquanto tá tranquilo, professora. Tá? Então, assim, como eu te disse, esses dados você consegue no portal de transparência, você vai fazer na prefeitura da tua cidade, né? Então, você consegue no portal de transparência lá da tua cidade. Não tem a Elisângela que trabalha em Urubici também? Não, ela é em São Joaquim. Ah, tá. Ela também pode te ajudar, te dar algumas dicas de como você consegue esses dados no portal da prefeitura, tá? Aí você consegue todos esses dados no portal da prefeitura, você faz essa tabulação. Deixa eu ver quem é que chegou aqui. O Cleiton, onde é que está o Cleiton? É o Cleiton. Bem-vindo, Cleiton. Boa Obrigado, noite, Cleiton. professora. Boa noite. Boa noite. Tá, então, Julie, você consegue ir lá com ela, e aí você já vai procurando o referencial teórico, né? Pelo que eu vi, você vai fazer a parte de custos na folha de pagamento, é isso? Uhum. Tá, então você vai ter que fazer referencial teórico sobre custos, né? Sobre folha, algumas coisas assim, você vai ter que fazer esse referencial teórico. Lembrando que cada parágrafo sempre é bom uns 2 ou 3 autores, e aí depois você faz a metodologia, faz a introdução primeiro, né? Faz o referencial teórico, faz a metodologia, e depois os dados que você tem. A Larissa voltou. Os dados que você tem. Ô, professor, eles nem responderam meu e-mail ainda, daí eu vou entrar com o meu mesmo. Não, você não teve, não está com o teu domínio, então? Não, eles nem responderam ainda. Tá bom. Tá, Julie. E aí depois você precisa tratar os dados. O que é tratar os dados? Fazer uma discussão sobre eles, relatar, né? Mas isso é bem tranquilo. A parte mais fácil que eu acho é discutir os dados que você tem. Certinho? E eu também estou sempre à disposição para auxiliar vocês. Como eu disse para os que estavam na aula semana passada, eu digo para ti também que não estava na aula, eu estou à disposição. Às vezes não é em tempo real como vocês gostariam que fosse, que eu auxiliasse vocês, mas eu não deixo ninguém sem resposta. Posso demorar, pode ser. A resposta pode não ser no tempo que vocês querem, mas eu dou a resposta para vocês, tá bom? Alguém quer tirar mais alguma dúvida em relação ao artigo? Não? Quem cala consente, né? Então vamos lá, começar a nossa aula de hoje. Que dia é hoje? Nós já estamos em 16 de setembro, né? Mais para o final do ano. Nós já começamos, nós já teremos provas agora, mês que vem, né? Ó, lembrando de novo o prazo para entrega do artigo, pelo amor de Deus, não cheguem lá, não deixem para o final, certo? Então, semana passada, como eu estava vendo, a gente falou somente sobre os artigos, como se faria, o que era, cada um trouxe, teve um grupo que apresentou ali, eu auxiliei a fazer, né, algumas, auxiliei a dar alguns dados, como fazer e tal, e foi indo, outros foram durante a semana.
Agora nós vamos entrar na política pública, né? E se eu perguntasse para vocês, o que são políticas públicas? Eu quero ouvir de vocês. Todos vão dizer ali, eu até vou diminuir a tela, porque daí eu posso escrever, tá? O que é política pública? Vamos lá. Eu tenho 4 alunos aí. O que é política pública? O que vocês acham que é uma... O que são políticas públicas? Eu quero ouvir a voz de todos, mas um por vez, pelo amor de Deus, não briguem, tá? Um por vez. Professora, então, para mim são ações criadas por um governo, né, voltadas a beneficiar a comunidade de alguma forma. Então, ações criadas pelo governo. Isso, com a finalidade de beneficiar a população em geral. Beneficiar a população em geral. Pode colocar, eu acho que só a população mesmo, porque quando a gente traz geral, muitas políticas públicas são voltadas para nicho, um grupo específico de pessoas, né? Vamos pegar um exemplo, política para deficientes, né? Queria dar um exemplo? Não, eu só disse, quando a gente bota em geral, né, tem muitas políticas que são voltadas para grupos específicos, como políticas públicas para deficientes físicos, políticas públicas para pessoas de baixa renda. Então, são algumas... de baixa renda, ok. Vamos aí, eu quero ouvir mais alguém. Nós já temos, né? Alunos. Mais um? Professora, acho que um exemplo é aquele Bolsa Família, né? Bolsa Família. Qual é a finalidade do Bolsa Família? É para ajudar as pessoas carentes, né? Você sabe qual é a média de salário? Eu não sei, professora, mas tem uma vizinha minha aqui que ela recebe R$ 90 só. Tá. Mais alguma coisa? Tá, vamos mais um. Esse auxílio também que eles deram agora, eu acho que também pode ser. Auxílio emergencial, é esse de agora? Isso, Emergencial do governo federal? Esse Isso. é que você está falando? Isso, Governo federal. Tá. O que mais? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Será que é só isso? Tem tanta coisa. Me ajude, que a professora está cada semana ficando muito velhinha e ela esquece. Preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. A professora está envelhecendo 20 anos por semana, daí não dá, não vou lembrar. My God, não tem mais nada. Então são só essas as políticas públicas?
na verdade, ela acaba sendo bem ampla, né, professora? São essas algumas que a gente conhece, está mais na mídia, enfim, são políticas maiores, mas quando a gente fala de políticas públicas, depende de vários entes, né? Então, vamos pegar, cada município tem autonomia de criar suas próprias políticas públicas voltadas para aquela realidade, né? E a saúde fica onde? A saúde, sim, tem políticas públicas, política de interesse público. Eu não Saúde, me, eu não me lembro, mas a gente vai ter em todos os educação, ramos, né? Saúde, educação, hum, segurança. segurança. Vamos lá. Lembrando que aqui a saúde é Emprego e exclusiva. renda. Ah, Eu ia dizer emprego e renda. também. Lembrando que aqui tanto a saúde quanto a educação, ela tanto pode ser uma política pública quanto privada, tá? Concordam? Sim, tem instituições que trabalham com a saúde e com a educação. Instituições. Exatamente. Exato. A saúde pode ter um hospital público e pode ter um hospital privado. Concordam? Sim ou não? Sim, professor. É, mas aqui no caso as políticas públicas, aqui, então eu coloquei essas duas aqui, mas a gente tem que lembrar sempre, tá? Que esses dois itens aqui eles tanto podem ser públicos quanto privados, tá? A educação, porque tem escolas privadas e escolas públicas, né? Então, só a segurança é exclusivamente do setor público, né? O emprego e renda, ele também é do setor público, mas também pode ser do setor privado, tá? Então, segurança sempre é 100% do setor público, tá? Uma outra questão aqui também, que a gente pode dizer, quem cuida das fronteiras? Quem Das, fa... Hã? das fronteiras, na verdade, é a polícia e o exército, né? Os dois São principalmente políticas têm. públicas. São políticas públicas, é o setor público que cuida disso, né? O exército é público, ele não é privado, mesmo que ele seja uma autarquia, mas ele não é privado, ele não é uma empresa privada, né? Então, a segurança, como é que a gente poderia dizer? A segurança do país, né? Segurança do país, pode ser essa Segurança nacional, professor. segurança nacional, estadual também, né? Concordam? Municipal, porque nós temos a segurança nacional. Podemos citar Polícia Rodoviária Federal, ela é nacional. Temos a estadual, concordam? Vocês têm, nós também temos, e a municipal também. Nós temos os guardas municipais aqui, e nós, não sei vocês, em Santa Catarina, tem guarda municipal também? Tem Nós, aqui em Lages, na verdade, tem só os agentes de trânsitos, né? Eu não os lembro, eu acho que agentes não de. tem. Mas Aqui não tem guarda municipal. Não, aqui a gente tem. Que, na verdade, o intuito, quando eles foram criados, era para cuidar o patrimônio público. Né? O que é um Que tem, patrimônio público? Só para te voltar um pouquinho atrás. O professor, eu patrimônio acho que público. tem Alguém lembra o sim, que é o patrimônio público? professor, Hum, eu acho que tem sim esses guardas aqui tem esses que trabalham em escola, pelo menos eu tenho um amigo que tem um pai que ele faz no caso, essas vigias em escolas, assim, à noite. Eu não sei hum. se é do mesmo, né, da prefeitura, são da prefeitura, né? Pode ser um convênio, talvez, que a É, prefeitura tenha feito com o Estado, alguma coisa, né? então, Pode ser também, né? Então é então, municipal. esses eles, eu É, não sei se seriam, mas eu acredito que sejam esses. Além desses que o Cleito falou ali, que são os agentes de trânsito, né? aham.
Deixa só um pouquinho. Mais um aqui. Pedro Iago, bem-vindo. Então, eu volto. Pedro Iago chegou agora, também fora do domínio da FACVest. Vocês precisam fazer o domínio da FACVest, tá? Nós recebemos um comunicado que a partir do dia 11 não era para aceitar ninguém na sala de aula, sem ser do domínio da FACVest, mas vocês estão me provando que alguns que não receberam o retorno, então eu estou assumindo o risco de não, como é que eu vou dizer? Estou aceitando vocês na sala de aula, mas vocês precisam providenciar, daí semana que vem sim, daí eu não posso mais aceitar, tá? Ok? Então, voltando ali que a gente estava... Boa noite. Oi, boa noite, Pedro Iago. Fala. Tudo bem? Tudo. Nessa situação, eu fiz o pedido ali do e-mail com o domínio da Unifavest, né? Até hoje, já, desde o semestre passado. Ah, tá. Então, é bom isso para a gente estar sabendo, tá? É bom eu estar sabendo disso também, porque senão fica ruim, né? Eu não posso prejudicar vocês, e vocês têm que pedir urgência, e eu também vou passar um e-mail para o coordenador amanhã salientando isso, tá bom? Que vocês que pediram e não estão tendo retorno. Correto? Me escutaram? Isso aí, professor, correto. Tá, eu faço isso amanhã, tá? Para vocês. Então, a gente estava falando de políticas públicas, tá, o Pedro, que você chegou agora, né? Eu iniciei perguntando aqui, eu fiz a pergunta para vocês, o que são políticas públicas, né? Então, aqui os alunos falando, né, o que é. Então, vocês que estão me dizendo, ó, as políticas públicas foram elencando algumas, né? E quando você chegou, nós estávamos aqui, né, falando a segurança nacional, a segurança que ela pode ser nacional, estadual e municipal, tá? Você tem alguma que pode falar, Pedro? E aí também nós estávamos falando que a segurança municipal, geralmente, ela faz a segurança do patrimônio municipal, né? E aí eu perguntei para vocês, o que é o patrimônio municipal? Alguém estão lembrados o que é o patrimônio público, o patrimônio municipal? Não me deixem sozinha, porque eu vou chorar. Não lembro o que é um patrimônio público? As praças, edificações que a prefeitura usa, algo que são próprias, no caso, né? Como? Prefeitura, algo assim. As praças da prefeitura. Isso, é patrimônio público. A prefeitura é um patrimônio público, o prédio da prefeitura é um patrimônio público, tá? Como é que eu vou te dizer? Uma praça é um patrimônio público, os bancos que tem nas praças é um patrimônio público. Então, assim, para as pessoas não depredarem essas questões, né, os prédios públicos, então isso, escolas do município, né, os municípios têm escolas, os estados têm escolas, os federais têm escolas, então cada ante tem o seu patrimônio, e cada ante tem o seu pessoal que faz a sua segurança, seja ela nacional, estadual, municipal, faz a sua segurança, né? Então, nós estávamos falando aqui que nós temos a segurança nacional, um exemplo da Polícia Rodoviária Federal, nós temos a Polícia Rodoviária Estadual e nós temos a segurança municipal. Aqui em Vacaria nós temos os guardas municipais, que além de eles fazerem a segurança do patrimônio público, eles também fazem a autuação em algumas blitz, algumas coisas do município, né? Cobranças, nós temos o estacionamento rotativo pago, se o pessoal não está seguindo, é multado, tem o guincho, essas coisas, né? Então, o que você está fazendo? Então, agora que você chegou, me diga mais alguma coisa que é uma política pública que está faltando aqui. Nós precisamos da tua ajuda.
Olha, professor, eu acredito que alguma daquelas linhas de crédito agrícola, Pronaf, Pronamp, seria uma política pública também. Sim. Porque política pública é alguma lei que vem em benefício da população, né? Com algum benefício. E não é política de governo. A política de governo é aquela que você faz campanha. Crédito agrícola. E esse crédito agrícola seria para, vamos dizer, você está dizendo um crédito agrícola, ele seria para fazer o quê? Por que você acha que é uma... Aquisição de equipamentos. Por que você acha que é uma política pública? Porque é uma política direcionada àquela situação para melhoria daquela população, né? Direcionada à população para gerar emprego e renda? Exatamente. Que está aqui, ó, que nós falamos aqui em cima, ó. Gerar emprego e renda, né? O crédito agrícola, você aplica ele lá na atividade rural e ele gera, de novo, emprego e renda, né? Concorda? Então, aqui, ó, vocês foram, isso aqui que vocês fizeram uma relação, olha, de o que é uma política pública, tá? Aí vocês vão dizer, tá errado, professora, tá certo? Todas estão certas. Não tem questão errada aqui, todas estão certas, tá? Todas elas fazem parte de políticas públicas. Agora, se nós podemos, cada uma delas aqui dentro, ó, cada uma dessas políticas públicas, nós podemos até fazer um artigo. Olha quantos temas. Podemos trabalhar cada uma delas, tá? Com isso aqui são políticas públicas. Aí quando eu digo para você, eu quero fazer um artigo sobre políticas públicas, mas o que tu quer trabalhar dentro de políticas públicas? Entenderam? Eu não posso trabalhar políticas públicas, mas tu tem que escolher um item dentro de uma política pública que você queira trabalhar. Eu não posso pegar, porque ele é muito abrangente, nós citamos algumas, aqui tem uma infinidade de políticas públicas. Então, aqui são só algumas. Então, entende? Quando a gente diz assim, eu quero fazer isso, mas o que você quer fazer isso? Eu quero fazer um artigo sobre contabilidade pública. Muito bem. Agora, escolha um item dentro da contabilidade pública que você quer pesquisar. Não sei se agora conseguiram ficar claro agora o que é o que é fazer um artigo dentro da contabilidade pública? Agora, se eu dissesse para vocês, façam um artigo sobre políticas públicas, o que vocês iam me dizer? Ou façam uma pesquisa sobre política pública. Vamos lá, o que vocês iam me dizer agora? Vamos lá, eu quero ouvir agora de novo, eu vou instigar vocês. Hoje vocês têm que falar. Eu vou dizer para vocês, eu quero que vocês me façam uma pesquisa sobre políticas públicas. Vamos lá. Eu quero ouvir todos, a Larissa, a Julie, o Igor, o Pedro, o Iago e o Cleiton, que estão ali que eu estou vendo. Hoje vocês têm que participar. Como assim, professora? A senhora quer que a gente faça a pesquisa e fale aqui ou o quê? Agora, vamos lá. Se eu dissesse para vocês, olha, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre política pública. O que você ia me dizer? É a Julie, né? Ou a Larissa? Julie? A Larissa. Larissa, eu quero que você faça uma pesquisa sobre política pública. O que você ia fazer? O que você ia fazer agora? Eu ia fazer a saúde, porque eu acho que é o que mais está aparecendo agora, e sobre essa doença também, acho que seria bem legal. O que você gostaria de saber sobre a saúde? Qual é a tua curiosidade sobre saúde? Não tem pode falar, não existe, gente, não existe nada errado e nada certo. Eu não posso dizer que o que você pensa está errado. Eu não tenho nenhuma curiosidade sobre saúde. Sei lá, só pesquisando para ver. Ô, professora, aproveitando a situação da Larissa, de pesquisa na área da saúde, né?
Eu ia direcionar a pesquisa agora na situação do Covid, né? A quantia que cada estado, um exemplo, aportou para controle do Covid e tudo mais, né? Ok, perfeito, ótimo. Então, entenderam? Agora, quando eu digo assim, ó, eu quero que vocês me façam uma pesquisa sobre política pública. Bom, então tá. A Larissa e eu, foi o Pedro, o Iago ou o Igor que falou? Eu confundo a voz dos dois. Agora, quem foi que falou? Foi o Pedro, professora. Tá, a Larissa e o Pedro, então, vão fazer uma pesquisa sobre saúde e sobre os gastos, enfim. Então, isso, olha aí, ó. Então, só isso, então, tá, vocês vão utilizar esse item e vão me trazer esse resultado. Essa curiosidade de vocês. Então, isso que a gente diz, tá? Quando a gente diz, eu quero que você faça uma pesquisa sobre tal assunto, dentro da política pública, então você não tem como você, imagina você me pesquisar tudo isso aqui, ó, não, é impossível, não tem como, sabe? Então você vai pegar um item e sobre ele, no caso de vocês dois, vão trabalhar aqui, ó, pode pegar um município, pode pegar uma região, e daí vão trabalhar forte sobre saúde naquela região. Vocês podem ver quais os casos de doenças são mais incidentes, quanto o município gasta com saúde, sabe? Então, isso que é. Então, isso é política pública. Podem ver quanto que o município investe em saúde, quanto que ele tinha no orçamento para investir em saúde. Então, tá, você sabe que que dentro do orçamento da contabilidade pública tem rúbricas, né? A saúde tem tanto, a educação tem tanto, né? São percentuais baseado no ano anterior. E aí vamos ver quanto que ele aplicou. Ele conseguiu aplicar tudo que ele tinha planejado? Ou ele precisou mais, ou ele sobrou? Ele precisou investir mais em saúde por alguns motivos. Então, isso aqui são todas curiosidades que vai se buscar e vai se deixar, assim, todas as curiosidades, todas as dúvidas que a gente tem, ou que vocês dois tinham, vocês vão botar no papel, isso daqui. Então, isso é uma pesquisa de política pública em saúde, no município XYZ. Ok? Foi só para vocês entenderem quando a gente diz, olha, eu vou pesquisar sobre política pública, mas é impossível você fazer isso aqui, ó. Não tem como eu pesquisar tudo isso aqui. Nós citamos alguns, tem muito mais, tá? Algumas dúvidas aqui? Posso ir adiante? Alguém mais quer colocar alguma coisa aqui? Vamos lá. Podemos... Oi? Não, eu disse Fala. que a gente pode seguir. Eu não estou ouvindo. Oi, tá me ouvindo agora, professora? Agora sim. Não, eu só tinha comentado que a gente pode seguir. Pode seguir, eu acho que ficou bem explicado. Tá bom. Então, vamos lá. Então, nossas políticas públicas, né? Nós temos todos aqueles critérios lá que nós falamos, né? Quais são elas, né? Então, quais são os processos que a gente precisa? Não é assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer acolá, né, uma série de coisas. Então, nós temos todo o processo, né? Eu vou fazer a implantação dela, eu vou implantar a política pública. Então, por exemplo, lá na saúde, eu vou implantar uma política pública na saúde. Um exemplo, vamos pegar a saúde, que foi o exemplo que nós citamos, eu vou fazer a implantação de um projeto na política pública na saúde, ok? Mas aí não basta eu querer, eu tenho que fazer uma avaliação do que eu preciso. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, professor. Tá? Então, eu quero implantar um projeto, alguma coisa, uma política pública da saúde. Então, eu preciso fazer uma avaliação, qual é o que eu vou fazer. Eu preciso identificar a identificação do problema.
lá da saúde, qual é o problema, o que eu preciso fazer, qual é a comunidade que vai ser atendida, qual é a região que vai ser atendida, como que eu vou fazer, identifiquei o problema, ok, tá? Eu tenho que fazer uma formação de agenda, o que é? Quando que vai ser feito, como que vai ser feito, né? Eu tenho que fazer uma formação de alternativas, quais são as possíveis alternativas que vai ser tomadas. Eu tenho que fazer um planejamento, como que eu vou fazer? Né? Eu sempre pensando naquele item que nós pegamos ali, que foi saúde, por acaso, né? Eu tenho que ter a execução, tem que fazer essa execução, quem que vai executar? Dentro lá do teu órgão, do teu setor. Eu tenho que ter o controle, lembrando que nós trabalhamos com o setor público, e que quando é setor público não é como numa empresa, que eu posso ir mexendo no orçamento, eu posso ir fazendo e mudando. Eu tenho que ter um controle, eu tenho uma série de coisas que precisam ser seguidas. E eu tenho, no final, a tomada da decisão, o que vai ser feito, certo? Então, isso são etapas que precisam ser seguidas. Mas, afinal, qual é que são os objetivos das políticas públicas? Quais são os objetivos? Saúde, educação e segurança, como nós estávamos falando lá atrás, né? Então, tá. Um objetivo das políticas públicas, saúde, educação e segurança, principal. Isso, fato que não tem como, isso daqui é básico. Se a gente pensar assim, como eu falei antes, educação e saúde, nós temos órgãos privados que podem fazer também. Mas esse aqui é o tripé de políticas públicas, saúde, educação e segurança. Tanto é que quando chega na época de campanha política, é o tripé que todos se apegam e vai governo, vem governo, vai governo, vem governo, sempre é a mesma coisa, saúde, segurança e educação. E não muda nada. Então, esses são os objetivos. O Estado, a vulnerabilidade, né? Então, a gente sabe também que aí nós temos todas essas questões aqui atrás, foi identificado tudo, tudo vai ser feito, tudo como a gente sabe, né? Aí nós temos a vulnerabilidade, o que é isso? Nós temos questões que não é como a gente quer fazer, não é como nossos administradores públicos querem fazer, nós temos que seguir algumas normas, ou seja, todas, porque tem regiões que precisam ser vistas e eu tenho que entender qual é que é a região que tem a maior vulnerabilidade, ou que está, que está correndo maior risco. Qual é a região que precisa ser atendida primeiro? Ou seja, quais são as prioridades dos recursos públicos? Qual é a prioridade? Tá? Aí eu preciso que sejam executados e controlados, né? Aí tá, e foi escolhido executados como recursos econômicos da sociedade, né? Como recursos econômicos da sociedade, que a gente sabe que os recursos dos órgãos públicos são da sociedade. Eles não são dos órgãos. Então, somos nós, através do quê? Dos nossos impostos, das nossas taxas, enfim, de tudo da população que nós cedemos, que nós passamos, que vai para o órgão público. Nós ou não queiramos, é assim que funciona, não tem como. E esses recursos econômicos sempre são escassos, porque nós temos uma máquina pública que ela vem inflada há anos, e não tem como mudar, não tem. Existem muitas regalias, muitos procedimentos, muitas normas, uma série de questões dentro dos setores públicos que são diferentes da iniciativa privada.
as pessoas se aposentam com idade menor, se aposentavam, agora está mudando, com idade menor do que da CLT, então, e estão ali, né? E então, os recursos ficam cada vez mais escassos, cada vez mais. E aí é um gargalo, não tem como, eu não consigo ampliar minha receita, eu preciso, as pessoas se aposentam, as pessoas têm direitos adquiridos, eu não posso exonerar ela, eu não posso tirar, e eu tenho que manter a máquina pública funcionando. E aí também tem questões que de 4 em 4 anos mudam os governantes, e cada um deles tem as suas preferências de projetos, de pessoas, e os projetos, às vezes, de campanha, eles não atendem ou não... como é que eu vou dizer? Às vezes os projetos de campanha são desejos pessoais e não desejos da população. Aí muda de governos, quando eu digo governo, gente, é municipal, estadual, federal, enfim, muda de governo, abandona-se aquele projeto, começa-se do zero e não se acaba nunca. E aí esses recursos continuam escassos. E eles precisam ser satisfeitos. Então, é uma eterna busca incessante para que as coisas aconteçam. E não é possível. Tá? E aí, as campanhas, vocês vão começar a olhar saúde, educação e segurança, e bem-estar do cidadão, e não sei o quê. Então, tá, tudo bem, quando todos esses itens aqui estiverem satisfeitos, com certeza vai ter o bem-estar do cidadão. Mas até eu chegar aqui, tá, eu tenho esses objetivos das políticas públicas, né, que é tudo isso aqui para chegar no bem-estar deles. Mas e como esses recursos escassos? Como que eu vou fazer? Eu tenho 100 pessoas que estão inativos e tenho 50 trabalhando, e eu precisaria de mais 50 e eu não tenho recursos. Aí como que eu vou fazer? Eu vou fazer como? E aí, como fica o bem-estar desses cidadãos? Tá? Aí nós temos aqui também, né? Nós temos as necessidades sociais, que elas precisam ser atendidas, né? O que são essas necessidades sociais? Nós temos a desigualdade social. Vamos pegar o nosso país, nós temos uma desigualdade social muito grande no nosso país. Primeiro porque ele é um país com uma densidade demográfica bastante grande, né? E aí nós temos, assim, regiões que são extremamente industrializadas e regiões que não são, e regiões que são extremamente carentes ou com uma agricultura de subsistência, né? Isso acontece por quê? Por causa dessa densidade demográfica. Nós somos um país muito grande, difícil de atender, difícil de controlar. Então, não tem como. Então, essas são as necessidades sociais, tá? Então, o que essas necessidades sociais? Ela é acentuada pela extensão territorial. Então, se vocês olharem, por exemplo, peguem a região de vocês, ali, cada um, as suas regiões nas cidades, nas regiões nos centros das cidades, enfim, nas mais próximas, as pessoas têm algumas necessidades que são atendidas primeiro, tá? Agora, vão mais para o interior, as estradas não são de boa qualidade, os postos de saúde, né, não atende todas as necessidades, pode ter médicos, pode ter enfermeiros, podem ter dentistas, daí não tem um laboratório para fazer exames, ou se você precisa tratar um canal, o dentista já não faz, você tem que ir até o centro. Então, essas necessidades sociais não são atendidas em função dessa extensão territorial, né?
essa variação de densidade demográfica, né, nós temos como fenômenos naturais que acontecem, né, as pessoas, às vezes, por questões geográficas, os municípios têm uma extensão muito grande, os municípios se emancipam facilmente, agora mudou a lei, graças a Deus, mas eles se emancipam, daí fica aqueles municípios com 3, 4 mil habitantes ou menos, com necessidades sociais muito grandes, com falta de recursos econômicos, como eu falei antes, né? Então, tudo isso em função dessa extensão territorial, essa densidade demográfica, e tudo isso nós temos, acontece principalmente em países que são de origem colonizadoras, que é o caso nosso do Brasil. O Brasil foi colonizado por uma colônia, né? O país foi de Portugal. Então, todos os 48 países mais pobres do mundo, todos eles são oriundos, principalmente, da União Europeia. Tá? Portugal, França, Espanha, Reino Unido, que saiu um pouquinho, tá? Então, eles eram colônias, e eles foram colonizados, então nós temos essa densidade demográfica e temos essa desigualdade social, que veio lá desde o começo, né? Então, isso são questões, fenômenos, essas necessidades sociais, esses fenômenos naturais, e, por sua vez, o orçamento público não consegue atender a todos esses pré-requisitos. Para esse orçamento público aqui atender a todas essas questões, deveria ser revisto tudo novamente. Tudo. E isso não tem. Porque quando a gente diz que precisa ser revisto tudo novamente, a gente mexe em coisas que não é de agrado de alguns órgãos, de algumas pessoas, afeta interesses de alguns, tem uma série de outras questões, tá? Então, nós temos as políticas públicas de prestação de serviços públicos e tomadas de decisão. Nossa, eu não vi que tinha ficado com a letrinha tão pequenininha aqui, meu Deus. Administração pública é responsabilidade, administração pública é responsabilidade pelos serviços públicos. Então, aqui, o que é essa administração pública e responsabilidade pelos serviços públicos? Seriam o quê? Serviços públicos, que é atendimento médico, saúde, a educação, isso são serviços públicos, tá? Professores das escolas públicas, estadual, federal, municipal, são serviços públicos, segurança, que nós estávamos falando, né? São serviços públicos. Esse pessoal, como é que a gente diz, a segurança, aqueles policiais que a gente estava falando primeiro, nas esferas, também são prestadores de serviços públicos. Aí nós vemos aqui a transparência e o controle na implantação de políticas públicas. Aqui, essa transparência e controle, nós temos aqui, nessa turma, eu tenho o Cleiton e tem a Elisângela, que trabalham em órgãos públicos. Então, vocês sabem, e você pode me ajudar também, que por mais que você seja transparente e que você tente fazer tudo certinho, e ainda sempre vai existir um quesinho que alguém diga, mas não está tão transparente essas questões das políticas públicas, né? A implantação de políticas públicas, como eu falei lá antes, né? Lá naquele projeto, bem no comecinho, né? Então, como é que é aquele, vamos pensar naquele projeto da saúde, está transparente aquilo lá, tem as políticas que estão bem claras, as implantações daquelas políticas lá, lembro do primeiro quadro, da primeira apresentação que eu tinha, né, que eu estava falando da saúde, está claro a implantação das políticas públicas que eu vou fazer? Lembro que são as políticas públicas lá, que vocês me descreveram todas, eu vou implantar uma delas, que era a saúde, que foi uma que foi escolhida lá, está claro?
a transparência e o controle na implantação das políticas, elas estão claras, está muito bem claro isso. As políticas planejam, então, a implantação, as políticas planejam a implantação, estão planejadas, tem um orçamento de acordo com um cronograma, está no orçamento isso ou não? A sociedade segmentada, o impacto na distribuição dos recursos. E esses recursos eu preciso mexer em outra parte que não naquilo que estava determinado? Agora eu pergunto assim para vocês, foi citado ali na política pública agora o auxílio emergencial. Da onde será que tiraram o auxílio emergencial para ser passado agora? Ele deve ter saído de alguma rúbrica. Lembra que eu falei na segunda aula? Ele possivelmente, né, professora, foi feito um ajuste do orçamento da União, e tanto é que foi comentado, inclusive, em utilizar verba dos partidos políticos, né, para utilizar para essa ação da pandemia de Covid, né? Tanto é que, inclusive, esse orçamento da União, vamos pegar um exemplo, é um orçamento a mais, é um orçamento de guerra, que eles chamam, né? Então, inclusive, está fora do orçamento oficial, seria quase um segundo orçamento, mas para tirar de um lado... Lembra que eu falei para você, né? Seria nas empresas eles têm uma rúbrica de contingente, né? Lembra? E no segmento público eles têm isso. E aí o que eles tinham falado era o auxílio, retirar um percentual que era dos partidos políticos, né? Era isso? Vocês viram que todos os partidos políticos concordaram, né? Sim, a grande maioria, né? Até porque não tem o que fazer, precisa de dinheiro para combater a pandemia, né? Também não tinha muito o que fazer. Então, o impacto, né, desses recursos, na distribuição desses recursos, deu um impacto bem considerado, né? Um outro exemplo de política pública, o caso da Previdência Social. Isso daqui é uma política pública obrigatória. Nós não temos como dizer que nós não queremos que seja descontado um valor do nosso salário, ou temos? Normalmente não. Não. E as empresas também não, né? Então, isso aqui é uma política pública que, na verdade, ela é, como é que eu vou te dizer? Ela tem um outro nome, uma política pública obrigatória, tanto para as empresas, bem como para os funcionários, tá? Digo por quê. Para os funcionários, é como se fosse uma obrigatoriedade de uma poupança para quando você ficar sem condições de trabalho, ou se acidentar, ou coisa parecida, você ter, no mínimo, um salário mínimo para não passar as necessidades, né, principais. E para as empresas não terem que, com o seu funcionário, ter que arcar com o custo dele, tá? E aí o governo, neste caso, eles dizem que é a Previdência que está pagando, mas na verdade não é que a Previdência esteja pagando. As empresas têm um percentual, né? As empresas têm um percentual, dependendo da tributação delas, elas têm um percentual. E a folha de pagamento também, tem uma tabela, né? E não tem como você não querer, eu não quero contribuir, não tem. Você se aposentou, não se aposentou, enfim, você quer contribuir ou não quer, você vai contribuir. Então, é um imposto, como é que ele... eu tinha olhado o termo, agora não consigo me lembrar o nome. Então, é obrigatório, mas é de uma forma social para te ajudar, para prevenir que você, quando ficar sem condições de trabalhar, ou alguém do teu familiar, você fique sem
ter nada. Então, é uma forma de auxílio mesmo, né? Tanto para a empresa quanto para as pessoas. Aí nós temos a contabilidade na administração pública, que é a que ajuda a fazer todo esse controle, a compreender a definição da política pública, né, primordial para a sociedade. Então, essa questão da contabilidade na administração pública, ela passou a ter uma importância muito grande, principalmente depois da união, né, daquela dos ASS, da contabilidade internacional, com as normas internacional, ela passou a ser muito, muito mais importante e muito melhor para os órgãos públicos ainda. Tudo bem que os administradores públicos não gostaram muito disso, mas foi a melhor coisa que teve, né, a transparência, os gastos, foi a melhor coisa que teve para o setor público. A contabilidade pública funciona como um instrumento de transparência e prestação de contas, né? Então, isso são partes da política pública e foi uma das questões que a gente não citou lá atrás, né? Então, isso é uma parte da prestação de serviços públicos e a tomada de decisão. Então, está vendo aqui, ó, políticas públicas, prestação de serviços públicos e tomada de decisão. Então, aqui, todos esses itens aqui para atender aquelas questões que nós falamos lá atrás, né? A contabilidade, a administração pública, né? Compreender a definição das políticas públicas, primordial para a sociedade, né? E aqui as contas, se precisar de buscar um dinheiro fora do país, enfim, o que for, está com as normas internacionais. Deixa eu ver que hora é. Vai dar para nós ver mais um negocinho aqui. Trancou? Tá. Agora nós vamos, eu vou passar um videozinho para vocês, 3 minutos, tá? Opa, não precisa vir aqui, que eu só vou interromper o compartilhamento desse vídeo para mim poder passar o outro para vocês, tá? Só me digam se vocês estão ouvindo, por favor. Eu acho que a gente tem aí uma discussão que eu acho que para mim é a raiz dessa crise sistêmica que a gente vive, que é a desigualdade no acesso aos recursos, né? A partição dos recursos na escala global, na escala dos países, depois na escala dos diferentes grupos sociais, eu acho que está na raiz desse problema, desigualdade. Então, quando a gente olha essa crise sistêmica, e aí eu tenho uma certa preocupação quando eu ouço as pessoas também falarem do novo normal, porque eu vejo muito o novo normal sendo discutido em como nós nos adaptamos a essa crise. Mas eu não vejo o novo normal sendo discutido como é que a gente sai dessa crise sistêmica e resolve o problema da desigualdade, da falta do acesso aos recursos, né? Da distribuição também desigual dos impactos ambientais. Então, eu gostaria muito de ver essa discussão sobre o novo normal, ancorada fortemente na discussão também dos direitos fundamentais. Porque aonde você tem desequilíbrio ambiental, aonde você tem degradação, em geral, isso vem muito associado também a um ataque aos direitos humanos, né? A esses direitos fundamentais de qualidade de vida que a gente está discutindo aqui. Então, me parece que a gente precisa aproveitar, se é a questão de aproveitar a crise, é o que eu falo, é para virar a chave, não para discutir como é que a gente vai se acomodar a uma situação que está aí, mas como é que a gente trabalha as causas dessa pandemia. Por que essa pandemia, né, teve um impacto tão grande dentro das comunidades? Elas já estavam desamparadas, elas já estavam desassistidas, né? Então, se a gente fala escancarou as desigualdades já estavam super escancaradas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente traçar esse novo normal na busca de soluções e não na busca de adaptações. Então, essa é a preocupação que eu acho que eu tenho. E a mudança do clima que você citou,
ela é, para mim, um exemplo emblemático, né? Quando a gente fala de justiça climática, justiça ambiental e mudança do clima, ela tem aí dois aspectos muito claros, né? O que a gente chama da justiça ou da equidade nessa geração. Ou seja, hoje a gente percebe que os impactos da mudança climática estão sobre aqueles que menos contribuíram para a mudança do clima. Então, a grande parte das emissões dos gases de efeito estufa vem da parcela mais rica da população. 6 países emissores correspondem a quase 70% das emissões globais. Mas os impactos estão concentrados nos países menos desenvolvidos, nas partes mais vulneráveis. E, por outro lado, a mudança do clima tem um componente muito forte de desigualdade entre gerações. Por quê? Porque a geração passada, a geração atual, compromete muito fortemente a qualidade dos recursos, o acesso aos recursos, né, e a qualidade de vida das futuras gerações. Então, quanto mais tempo a gente demora para lidar com a questão do clima, mais caro vai ficar, mais difícil essa janela se fecha, né, e maior vai ser os impactos. Ok. O que acharam do vídeo? Agora eu quero ver uma palavrinha de vocês. Eu tinha mais atividade, mas não vou passar para vocês agora, tá? Quero escutar vocês agora. Eu achei bem interessante, professora, até no sentido quando traz dessa situação de desigualdade, né? A gente muitas vezes a gente está tão acostumado à nossa rotina, as pessoas estão ao nosso lado, que coisa para nós que é simples ter um acesso à internet, ter um acesso à tecnologia, para outros a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente nesse momento de pandemia, isso se torna mais evidente, desde o pessoal da periferia, que muitas vezes não tem acesso à água potável, a artigos de higiene, limpeza, como também aquela pessoa de baixa renda, aquela criança que não tem acesso à tecnologia para estar participando de uma aula virtual, né? Então, é muito interessante essa reflexão, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer essas reflexões para poder, de alguma forma, também debater, trazer à tona e criar também algumas condições para também de auxílio, né, na medida do possível também a essas frentes. Mas eu achei muito, muito interessante mesmo. Ok, obrigada, Cleiton. Vamos lá pela ordem que eu tenho aqui. Larissa. A gente tem que começar a sair da nossa caixinha de contabilidade, né? Lembra quando vocês tiveram a palestra com a Cláudia? Ela disse assim, a gente tem que começar a sair da caixinha e ver as coisas um pouquinho fora, porque nós não vivemos numa caixinha, né? Lembram? Vamos lá, eu chamei a Larissa, mas pode falar. Falem um por vez só, para mim poder escutar todos, tá? Vocês já saíram, já desistiram da aula? Só tem o Cleiton aqui comigo? Pedro e Iago. Estamos aí. Tinha desistido embora já, Pedro? Não, estava aqui escutando só. Estava dando a vez para outra pessoa, mas não quiseram falar. Hã? Dei a vez para outra pessoa falar, mas não quiseram. Tá, não querem falar, né? Então eu chamei você. Vamos lá, Pedro e Iago. Foram 2 minutinhos ali de vídeo. O que você achou ali? Que ela falou desigualdade social, falou, né, que a política, né? Hoje a nossa aula era de política social, políticas públicas, né? O que você tem para nos dizer do vídeo? Não, da mesma maneira que o Cleiton comentou ali, bem interessante a posição dela, né? Assim, a gente vendo as frentes dos municípios com grande extensão, né? Quando está muito longe do seu polo, do seu centro ali, eles estão muito desamparados, né? Então, ficam muito frágeis na sociedade. Então, as políticas nem sempre são eficazes nesses pontos, né? Então,
quanto mais próxima ela está, ela consegue atingir. Eu trabalhei uma época num sindicato e nós tínhamos um programa de habitação rural, que era o PNHR, Programa Nacional de Habitação Rural. Daí as pessoas que precisavam de uma residência para a gente fazer a documentação para encaminhar a construção da casa. Sim. Se a gente fosse fazer uma avaliação correta mesmo, quem realmente precisava do auxílio não tinha nem um CPF. Nossa. Então, quem conseguia ter acesso já tinha um pouco mais condição de ter uma casa, ou já a casa já era boa, era só uma melhoria. Mas, meu município era de 8 mil habitantes, um município pequeno, teoricamente teria que alcançar todos os pontos, né, da sociedade. Legal, é verdade isso, né? É verdade, isso é verdade, né? E aí você vê que as pessoas, eu fico com pena disso, e às vezes as pessoas não se dão conta, ou elas ficam constrangidas também, né? De chegar e buscar, olha, estou precisando disso, daquilo, elas e vão ficando, né? Passa a ser o anormal passa a ser normal para elas, né? Julie e o Igor. A Larissa também, ninguém quis falar. Ô, professora, desculpa, eu não prestei muita atenção no vídeo. Eu, a Natália e a Mirella, a gente está discutindo o seu artigo aqui. Ai, my God. Vocês viram que a minha apresentação estava diferente hoje? A Larissa não viu, então, estavam discutindo o artigo. Eu vi, sim. Só que eu estava Viu? discutindo o artigo, mas eu deixei aqui, eu fiquei olhando, O que acharam da forma como eu fiz a apresentação hoje? Diferente? Gostaram ou não gostaram? Ficou bem legal, bem. Tá bom. Só que é bem menos conteúdo. Aí vocês viram que não tem muita leitura, né? Que daí eu que tenho que ler bastante. Eu que tenho que ler bastante para poder falar para vocês. Professor. Tá bom? Oi, fala, Iago. É o Igor. Já no caso da participação da aula, da forma que a senhora tinha falado ali, no caso do assunto, agora nós estamos muito perto das eleições, né? Então, agora vai vir direto essas coisas de prefeito querer se reeleger, ou até mesmo candidatos novos querendo o cargo, na forma de vir com essa que a senhora falou, o objetivo maior ali seria saúde, educação. Então, tem muitos que vão começar a priorizar isso, né? Sim. Então, agora é mais do que importante a gente saber dessa situação, porque, querendo ou não, a gente pode dizer, mas é só um voto, mas é um voto que a gente vai eleger uma pessoa para comandar, no caso, uma política e também a cidade por 4 anos, né? Então, temos que também ter esse conhecimento, né? Eu não sou muito da política, assim, mas eu vejo muito pelo Cleito, que ele tem um conhecimento bem mais, que não adianta, a gente precisa saber ter um conhecimento, porque a gente simplesmente vou votar nesse porque ele é mais gente boa, mas a pessoa também não ser competente para o cargo, então 1000 vezes vou votar numa pessoa que não seja, mas que seja de uma índole boa, ou que saiba, pelo menos a gente acha que vai comandar bem, né? Exatamente, isso mesmo. Porque agora é aquilo, como eles dizem, né? Às vezes a pessoa... Agora o tripé vai ser saúde, educação e segurança, né? Aí é o desejo de todos, os objetivos de cada um, né? E aí eles não sabem como é que funciona todo esse cronograma ali que eu fiz para vocês, tem toda essa sequência, eles precisariam conhecer isso dali para depois sair e fazer a campanha deles, né? Então, eles precisam conhecer todos esses procedimentos para ver se é possível, mas geralmente eles não fazem, né? Eu posso dizer, acho que 95% deles não têm conhecimento disso. Eles vão falando. Posso estar errado, posso estar cometendo uma heresia agora, mas essa é a minha visão. E aí, como você disse, é um voto só, né? Mas só aqui nós temos 2, 4, 5, 6 comigo. Se a gente pensar assim, já são 6, né? Se você só o meu não vai resolver, mas aí já são 6, né? E faça isso numa exponencial.
para ver. Então, a gente tem que pensar bem, como vocês disseram, tá? Tinha atividades para fazer, a gente não conseguiu fazer todas hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês, providenciem o e-mail de vocês, eu também vou passar um e-mail para o professor Seniro, avisando desse problema, certo? Então, um beijo no coração de cada um e até semana que vem, tá? Tchau, tchau. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.